Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 15, versículo 27. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhes a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto, do projeto Evangelho por Emmanuel, do CEPAC. E hoje a gente vai comentar um texto do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, Atitudes Essenciais. Esse texto, Chico Emmanuel, é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 18. Foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 27. Uma fala de Jesus. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse texto, Emmanuel vai girar em torno dessas atitudes essenciais que ele chama aqui, que é tomar a cruz e seguir. São duas coisas que não são fáceis, né? Tomar a cruz, no sentido amplo, é obediência, é resignação, é aceitar as condições, não é passividade que não reage, pelo contrário, só que é uma reação educativa. É uma cruz que ensina pela ação, não ensina pela desistência. Não é uma cruz que te faz tombar, que te faz desistir, que te faz desanimar. Essa cruz que Jesus fala é a cruz que, logo depois que você pega a cruz, ele fala, e siga-me. Então, se você não conseguir caminhar com o peso da cruz, tem alguma questão aí. Porque é pegar a cruz e seguir, e continuar o caminho desses ensinamentos, porque seguir Jesus é seguir esses ensinamentos que ele disse que era o caminho. E ele diz que qualquer que não tomar. Então, primeiro, qualquer pessoa pode, como qualquer pessoa não pode. Basta que a pessoa não consiga tomar a sua cruz, bem-aventurados os aflitos, aqueles que conseguem tomar a sua cruz e aprender com a sua cruz.
qualquer pessoa que tomar essa cruz e continuar seguindo Jesus, né? E Jesus como mestre, né? Jesus como guia, como modelo, como aquele que trouxe esse caminho, o caminho da comunhão com essa verdade. E esse caminho da comunhão com a verdade é um caminho de aprendizagem, é um caminho de evolução. E Emmanuel diz, né, a partir desse versículo, que essas duas coisas são essenciais. E ele vai discorrer no texto algumas dificuldades, tanto de tomar a cruz, quanto dificuldade de seguir. Ora, a gente tem dificuldade nos dois, tanto de tomar a cruz quanto de seguir. Ora, a gente não toma a cruz e acha que está seguindo. Ora, a gente acha que tomou a cruz, mas não segue. A gente inverte todos esses caminhos, a gente se atrapalha nesses caminhos e, na verdade, não está nem tomando a cruz de maneira adequada e nem seguindo Cristo de maneira adequada. E a gente fica estacionado nesse mundo de imperfeição, sem corrigir essas nossas deficiências. Mas Emmanuel diz que nesse versículo do Novo Testamento tem a verdadeira fórmula de ingresso no sublime discipulado. O discípulo é esse aprendiz, né? Então, a forma de ingresso no discipulado, como é que eu vou me filiar a esse discipulado? Como é que eu vou ser esse discípulo, né? Esse aprendiz do discipulado, esse aprendiz do Evangelho, esse aprendiz do Cristo, né? Como é que eu vou me filiar? Ele diz que tem essas duas coisas básicas: tomar a sua cruz e seguir. E diz que essa fórmula é o verdadeiro, esse tomar a sua cruz e seguir é uma verdadeira fórmula para esse ingresso no discipulado, para um dia sermos trabalhadores do Cristo. E olha que quem foi discípulo, como os primeiros discípulos, viraram apóstolos. E a diferença de discípulo para o apóstolo? O discípulo estava aprendendo, o apóstolo já foi guindado à condição de exemplificar, de ensinar, né? Nós somos aprendizes dos aprendizes, né? Mas olha, eu peguei um outro texto do livro Fonte Viva, capítulo 58, que fala dos discípulos. Aqui, como ele está falando que nós somos a fórmula para o ingresso no discipulado, eu peguei um texto do Emmanuel que fala exatamente de discípulos. Ele diz, olha, aprendizes existem, todos somos aprendizes. Quem não é aprendiz é aquele que ainda não negou a si mesmo, que é a primeira parte dessa fala de Jesus em outro evangelho. Quando ele diz, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Né? Negar a si mesmo é admitir a condição de aprendiz, não ser orgulhoso, é obediência. Né? Então, como todos somos aprendizes existem que levam consigo a cruz das provas, que salvam, das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por confundirem a revolta e o endurecimento e a fuga. Quer dizer, eles conseguem, de certa maneira, admitir as dificuldades da vida, mas não conseguem seguir, porque ficam revoltados, lamentando e fugindo. Então é um que tem uma parte da equação, da fórmula, que é pegar a cruz e seguir. Esse começa a aprender a pegar a cruz, mas não consegue seguir, porque não aceita, porque se revolta e etc. Mas tem outros que aparecem seguindo o mestre, esses que dizem que estão seguindo, nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca. Olha, esse é o contrário do primeiro. O primeiro diz que está levando consigo as cruzes que salvam, começa a reconhecer, mas não consegue seguir, porque a revolta, o endurecimento e a fuga não permitem. O outro, né, esse já diz que segue, né, porque ele repete frases, porque ele está achando, né, que está seguindo, né, mas não conseguem carregar também as dificuldades, porque abandonam essa cruz à porta dos vizinhos e companheiros. Esse não carrega a sua própria cruz. Esse está sempre achando que os outros é que tem que resolver para eles. Né? Não assume a responsabilidade da vida, não assume a sua própria cruz. Então ele citou aqui duas questões desses discípulos, né? Dificuldade com a cruz
e dificuldade em seguir. São duas dificuldades distintas, mas que essas duas dificuldades compõem na verdadeira fórmula para ingresso no discipulado. Não é a fórmula de comunhão, é a fórmula de ingresso no discipulado que um dia vai chegar a essa comunhão. Mas precisa continuar com a cruz e precisa seguir nesse caminho para que um dia faça essa comunhão. E esse texto, Emmanuel vai ficar sempre discutindo essas duas questões, a questão da cruz e a questão do seguir. São duas dificuldades que a gente tem para entrar nesse discipulado, para sermos seguidores do Cristo, para sermos discípulos do Cristo. Ele diz, olha, voltando para o texto de hoje, muitos acreditam receber nos ombros a cruz das próprias obrigações, mas fogem o caminho. Acreditam que estão recebendo a cruz, o sofrimento, né? Mas fogem à dificuldade. E outros pretendem seguir o caminho, mas recusam a cruz. Uns recebem a cruz e recusam o caminho. Outros acham que estão no caminho e recusam a cruz. Aí Emmanuel diz, os primeiros, quais os primeiros? Né? Os primeiros são esses que pegam a cruz, mas fogem do caminho. Eles dizem aceitar o sofrimento, a cruz, mas andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo, azedume por onde passam. Olha, vários aprendizes têm essa situação. Dizem que aceitam o sofrimento, né? Mas, então, se eles dizem que aceitam o sofrimento, que entendem o sofrimento, que entendem as dificuldades, eles estão, de certa maneira, aceitando e entendendo a cruz, né? Mas andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo. Então não estão seguindo. Quem está agressivo, desditoso, espalhando desânimo, azedume por onde passa, pode até estar começando a compreender a cruz, mas não consegue seguir. Porque o azedume não deixa, a agressividade não deixa, o desânimo não deixa. E ele fala também de um segundo grupo. Esse segundo grupo que creem respirar na senda do Cristo, quer dizer, creem que já são discípulos do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade. Então não estão aceitando a cruz, das dificuldades, da luta, não estão aceitando a luta. Né? Eles acreditam que são aprendizes, mas abominam a responsabilidade e o serviço. Né? Responsabilidade e serviço fazem parte da cruz, das dificuldades. Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa fazer. Eu respondo por aquilo que faço e eu tenho que cumprir os meus deveres. Né? Isso são responsabilidades que muitas vezes se transformam em cruzes. E detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar lições do Evangelho. Embora aparentemente são seguidores. Esses parecem ser seguidores, mas não aceitam as cruzes. Como é que são discípulos? Então também não são discípulos. Olha como ele botou duas categorias que aparentemente são discípulos, mas não são. Os que não aceitam a cruz e dizem que seguem. Uns que dizem que seguem, mas não aceitam a cruz. Nenhum dos dois grupos estão cumprindo essa equação que ele chama de fórmula para o ingresso no sublime discipulado. São duas atitudes fundamentais, fazem parte do fundamento do discípulo de Jesus. Então, se faz parte do fundamento do seguidor de Jesus, a cruz e seguir, qual é esse fundamento? Compreender as aflições, ser esse aflito bem-aventurado, aprender as lições com as dificuldades, com a responsabilidade, com a luta, não fugir da luta. Esse está aceitando a cruz. E seguir esse aprendizado, seguir essa transformação, seguir esse caminho de aperfeiçoamento. E Emmanuel, no texto, ele diz, esses primeiros fogem à cruz, né? Porque ficam na lamentação e fugindo, gastando tempo. Os outros, os segundos, eles se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Esses não seguem, esses fogem. Uns fogem da cruz, outros fogem do caminho. Né? O Emmanuel tem uma maneira de escrever que faz a gente
refletir. E eu voltei naquele texto do livro Fonte Viva, capítulo 58, que fala dos discípulos, que tem uma exemplificação perfeita. Olha que Emmanuel fala de características dos discípulos, dos verdadeiros discípulos. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Aí eu estava lendo isso aqui, e Emmanuel diz, somente depois de semelhantes aquisições, eles chamam de aquisições, é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Aí eu fui pensar melhor sobre cada uma dessas coisas, e eu vi que Emmanuel tinha colocado em cada um desses, ele colocou a cruz e o caminho. A cruz e o siga-me. Olha se não é. Ele diz que a gente tem que ter todas essas aquisições, né? Dever e renovação, serviço e aprimoramento. Mas olha, o dever pode ser a cruz. Do dever cumprido, da dificuldade de cumprir o dever, mesmo sem ter a vontade, o desejo, sem querer, mesmo sem ser o que eu gosto, aquele que sabe cumprir o dever, apesar das dificuldades. Então esse está aceitando a cruz. Mas além do dever, ele completa o dever com a renovação. Então é dever e renovação. Como é que eu me renovo? Seguindo um caminho novo. Então dever e renovação tem a cruz e o caminho. Tem a cruz e o siga-me. Olha que coisa, Emmanuel não falou isso é dedução nossa, mas está claro aqui. Serviço e aprimoramento. Serviço o que é? Faz parte da luta, faz parte do caminho, faz parte da cruz, faz parte das dificuldades. É do serviço que muitos de nós fugimos. Então é da cruz que muitos de nós fugimos. E porque a gente foge da cruz, a gente sai do caminho. Então serviço e aprimoramento é porque quando eu aceito o serviço, a cruz do serviço, a luta de enfrentar, e eu vou para um caminho de aprimoramento. Então é serviço e aprimoramento. Um serviço que me aprimora. Então é a cruz e o caminho. Ação e progresso. Ele não falou ócio e progresso. É ação. Mas a ação eu preciso, apesar das cruzes, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar daquilo que vem contra, apesar de tudo, aceitar a cruz. Então é a ação. Eu não posso parar de agir diante da dificuldade. Pelo contrário, é na dificuldade que eu tenho que agir, porque eu agindo na dificuldade, eu entro no caminho do progresso. Então, dever e renovação, cruz, caminho. Serviço e aprimoramento, cruz, caminho. Ação e progresso, cruz e caminho. Segue-me, pega a sua cruz e siga-me. Responsabilidade e crescimento espiritual. Olha como um é cruz e outro é caminho, o outro é o segue-me. Pegar a sua cruz e seguir. Então aqui Emmanuel estava dizendo em outro texto sobre fundamentos do discípulo, do aprendiz do Cristo. Responsabilidade é aquilo que eu respondo. Eu não posso fugir aquilo que eu respondo, por medo, por covardia, por preguiça, por qualquer sentimento. Então responsabilidade muitas vezes é cruz. Eu não fujo à responsabilidade. Né? Eu não fujo à responsabilidade do trabalho espiritual, do trabalho, de qualquer responsabilidade, que eu respondo, que cabe a mim. Se eu hoje tenho algum reencontro com algum escândalo, eu sou responsável por ele, porque eu dei causa. Então quando eu dou causa, eu recebo a consequência. Eu sou responsável pela causa. A consequência vem. Então a responsabilidade está ligada à cruz. E o crescimento espiritual está ligado ao caminho. Porque é preciso subir essa montanha do aprimoramento, da aquisição das virtudes, das conquistas espirituais. Aí ao seguir o Cristo. E como o Cristo está numa situação bem distante da nossa, é preciso seguir e muito. Porque se a gente está no pé da montanha, ele está no topo da montanha. É esse o caminho que ele conhece. O sermão da montanha
esse sermão das virtudes, né, das bem-aventuranças, é essa fala de Jesus que mostra esse caminho do discipulado, esse caminho dos aprendizes do Cristo, desses que acreditam que o Cristo trouxe esse caminho da comunhão. E esse caminho da comunhão tem a responsabilidade como símbolo da cruz e tem o crescimento espiritual como símbolo do caminho de ascensão. Aceitação dos impositivos do bem. Aceitação dos impositivos do bem, que é isso? Obediência, que seja feita a vossa vontade. Isso é cruz. Obedecer muitas vezes não é fácil. É porque não é a minha vontade. É a vontade, né? Quando a circunstância não está do meu agrado, eu me revolto, eu xingo, eu não aceito. Olha, eu não estou aceitando a cruz. E eu tenho que viver a circunstância, esses impositivos, a aceitação dos impositivos do bem. É o dever. O dever muitas vezes é a cruz. O dever é a minha relação com a lei divina, que se manifesta em mim no padrão de evolução moral que eu me encontro. Por isso o meu dever é sempre progressivo, porque eu estou nesse caminho de evolução e na medida em que eu trilho esse caminho da evolução, eu amplio os meus deveres, aí eu amplio essa aceitação aos impositivos do bem. E muitas vezes eu amplio a cruz das dificuldades. E obediência aos padrões do Senhor. É caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou guia e modelo. É bonito isso, né? Aí ele diz que somente depois dessas aquisições, e aí a gente lembra o que Emmanuel falou, é uma fórmula para ingresso no discipulado. É uma fórmula para a gente ser esse discípulo, esse aprendiz de Jesus, que são atitudes fundamentais. Que atitudes fundamentais? Dever, renovação, serviço, aprimoramento, ação, progresso, responsabilidade, crescimento espiritual, aceitação dos impositivos, obediência aos padrões do Senhor, tudo nesses dois aspectos, nesses dois grandes fundamentos de aceitar a sua cruz e seguir Jesus. Aí a gente amplia, mas amplia imensamente essa questão de pegar a sua cruz e seguir, né? Lembrando ainda que no Evangelho de Mateus, Jesus, em outra passagem, Jesus diz, negue a si mesmo, tem esse negue a si mesmo. Porque quem não consegue negar a si mesmo, esse não vai aceitar a cruz nunca. O orgulhoso não aceita a cruz. E nem segue, porque o orgulhoso acha que ele sabe o caminho e acha que ele é muito bom para essa cruz, que ele não merecia essa cruz. Então ainda tem o pré-requisito, por isso é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Né? É necessário primeiro essa humildade. É o requisito básico, é a porta de entrada para essa equação de ingresso no discipulado, que tem essas duas atitudes fundamentais, que é suportar a cruz e seguir. E Jesus deu a exemplificação. Ele suportou a cruz e seguiu o seu caminho, mas só que o caminho dele era um caminho de exemplificação, de mostrar para a gente como é que era, como é que não parava, como é que seguia, sem muita lamentação, sem muita reclamação. E olha que ali só tinha merecimento, ele estava só exemplificando. Ele pegou a sua cruz e seguiu. E ainda falou, por que eu vou dizer para o meu pai, me livra dessa hora, se foi para isso que eu vim? Então ele tinha plena consciência de que ele veio para ser esse mestre que ensina cada um pegar a sua cruz e seguir. E Emmanuel diz ali em outro momento, cada um retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito. Se cada um retorna à terra com as aflições que lhe dizem respeito, cada um retorna à terra com a sua própria cruz. E não adianta ficar, eu não quero a minha cruz, eu quero a do outro, porque a história do espírito é diferente, porque nós usamos o livre-arbítrio. E com o uso do livre-arbítrio, nós fazemos a nossa história diferente. E nossas cruzes são diferentes exatamente pelo uso do nosso livre-arbítrio. Por isso tem esses fundamentos. Esse fundamento é para qualquer que deseja se tornar discípulo, qualquer que deseja a comunhão. E a comunhão é o final. Mas tem alguma coisa que vem antes da comunhão. O que vem antes da comunhão? A fidelidade. A fidelidade aos ensinamentos. E aqui são dois princípios fundamentais do ensinamento. É o princípio de aceitar a sua cruz e de continuar o caminho.
de continuar seguindo. Né? São dois grandes fundamentos, e quem não tem a fidelidade para cumprir esses fundamentos não chega à comunhão. Aí Emmanuel diz: não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis. O escândalo é necessário, as provas indispensáveis, mas ai daquele porque o escândalo vem. Indispensáveis a nossa redenção e burilamento, porque essas cruzes nos melhoram, né? O enfrentamento dessas cruzes é que esse enfrentamento vai nos educar, vai nos aperfeiçoar, vai nos amansar, vai transformar o nosso sentimento, o nosso coração e etc. Então é preciso abraçar essa cruz das provas, da nossa redenção, e se são cruzes da redenção e do burilamento, são cruzes da misericórdia, são cruzes do benefício, não são cruzes do castigo. E se são cruzes da misericórdia, são cruzes do benefício, são cruzes da boa vontade, são cruzes da fraternidade, como é que eu posso ser contra elas? Eu estou negando o aprendizado, eu estou negando o discipulado, porque eu estou orgulhoso e não aceito, acho que não mereço isso. Marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem. Marchando no espaço e no tempo. Aproveita enquanto é dia. Aproveita enquanto é dia. Eu peguei só para a gente ver, aí é só curiosidade, como aqui é um estudo nosso, é só curiosidade. E eu fiz questão de pegar em dicionário, Owais. Ele chama discípulo o aprendiz, o aluno disposto a continuar o trabalho do mestre. Está falando, o Emmanuel diz que a verdadeira fórmula para o ingresso no discipulado de Jesus. Então a verdadeira fórmula para a gente ser aprendiz, aluno disposto a continuar o trabalho do mestre, né, ele cita esses dois fundamentos, que é a cruz e o caminhar. Né? Mas essa é uma característica do discípulo. Mas olha o apóstolo, que já foi um discípulo que caminhou bem mais, que já chegou ao ponto de transmitir aquilo que aprendeu. Os apóstolos são aqueles 12, no caso do cristianismo, no caso do cristão, os apóstolos são aqueles 12 que Jesus tirou entre os discípulos. Entre os discípulos, Jesus escolheu 12 e preparou esses 12 para eles transmitirem. Então eles já não seriam somente os aprendizes, eles iam ser aqueles que iam transmitir o ensinamento. E o Owais diz isso, né? O apóstolo, cada um dos 12 escolhidos por Jesus, entre seus discípulos, é quem se dedica à defesa e propagação de uma doutrina. Então os apóstolos escolhidos, eles já não eram mais esses meramente aprendizes no início do aprendizado. Eles já tinham como se dedicar à defesa dessa doutrina cristã, à defesa e propagação. Foi o que eles fizeram. O Paulo de Tarso não foi um dos 12 escolhidos pelo Cristo, até por questão até temporal, mas quem disse que ele não foi um apóstolo? O apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi um discípulo fiel, e como discípulo, ele depois conseguiu fazer a defesa e a propagação de uma doutrina aos gentios. Ide pelo mundo e propagai o evangelho a toda criatura. Né? Como é que vai falar do evangelho? Então ele está dizendo, olha, transforme-se em apóstolos. Olha que desafio. Né? E no livro Fonte Viva, tem capítulo 57, tem um texto também que fala dos apóstolos. Como a gente está falando de discipulado, de aprendizes dos discípulos, um dia esse discípulo chega a essa condição de apóstolo, né? Aí o Emmanuel diz sobre apóstolos: os apóstolos, porém, são os condutores de espírito, são instituições vivas. Olha, ele chama apóstolo de instituição viva. Então é um cristianismo vivo. As cartas do Cristo que o Paulo falou são instituições vivas.
Vivas por quê? Porque tudo que eles fazem, eles retratam a doutrina. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O que é isso? Uma instituição viva. Tudo que ele faz, o Cristo, era uma instituição viva. Porque eu e o Pai somos um, porque tudo que ele fazia era de acordo com a doutrina. Uma verdadeira instituição. O comportamento dele era completamente dentro da doutrina que ele pregava, porque não tinha hipocrisia. Então são instituições vivas, de exemplo revelador. O exemplo revela o quê? Olha, a árvore e o fruto. O exemplo revela a árvore. O exemplo é o fruto. O exemplo revela a árvore. E ele está dizendo que são instituições vivas de exemplo revelador. Então o apóstolo, pelo seu exemplo, ele revela a doutrina. Ele é um propagador da doutrina. Ele não é um propagador da doutrina com a teoria. Ele é um propagador da teoria com tudo o que ele faz, como Jesus fez. Jesus era um exemplo vivo da doutrina, da vontade do Pai. Bonito, né? São instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, nesse mundo nosso aqui, das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos. Olha, não estou oferecendo num papel, não estou oferecendo numa lei, não estou oferecendo no meu vizinho, não, é em mim mesmo. Como eu posso oferecer em mim mesmo? Em tudo que eu faço. Oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a que acendem ao redor dos outros. Olha que grandeza! E se nenhuma ovelha do Pai vai se perder, todos nós vamos ter que chegar nisso aqui. É o caminho do discipulado. É a meta do discipulado. Nós somos aprendizes do Cristo, e é preciso aprender, e não dá para aprender fugindo da cruz e fugindo do caminho. Então eu tenho que ficar no caminho, tenho que ficar na cruz, persistir, ter paciência, persistência e todas essas outras virtudes que eu vou adquirindo. Vou assimilando esses ensinamentos, porque eu sou um discípulo, que eu estou aprendendo uma verdade, e depois essa verdade começa a sair de mim, aos poucos. Hoje eu, um espírito imperfeito, sai muita coisa de mim fora dessa doutrina. Sai muita raiva, sai muito comportamento desonesto, sai muito comportamento contrário a essa lei, porque eu não consigo manifestar essa lei em mim mesmo. Porque o que eu manifesto em mim mesmo? Muitas das minhas imperfeições. E como é que o orgulhoso vai se modificar se ele não se percebe imperfeito? Conhece a ti mesmo é um princípio de me perceber imperfeito. E quando eu me percebo imperfeito, eu começo a modificar essas imperfeições. E eu começo a manifestar outros ensinamentos. Que dia que eu vou conseguir manifestar em meus atos, em todos os meus atos, os ensinamentos do Cristo? Para que a gente reencarna? Na matéria, que a gente tem uma forma de manifestação material daquilo que somos, e a gente vai manifestando as nossas imperfeições e manifestando as nossas transformações. A gente tem consciência de que não é perfeito, mas a gente tem a consciência da necessidade de começarmos a manifestar coisas melhores. Coisas que a gente fazia ontem, hoje a gente já não faz mais. Coisas que a gente faz hoje, amanhã a gente já não faz mais. A não ser aquele que acha que já está pronto. Aí continua fazendo sempre as mesmas imperfeições. É um grande processo. Aqui ele não está falando está falando de um processo de construção, de aproximação com a comunhão divina. E aí o Emmanuel conclui: não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Ele está falando da cruz. Não vale a pena sofrer, não vale a pena só ficar sofrendo a cruz. É preciso aprender com o sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que serão consolados? Porque vão aprender com as aflições. E o aprendizado com a aflição traz o consolo.
Não é porque alguém vai chegar, você está sofrendo muito, eu vou te consolar. Não é esse o consolo evangélico. Embora a fraternidade caiba sempre em qualquer lugar. Mas esse consolo do aflito é o consolo que ele sente. É o consolo da fé. É o consolo da paciência, da persistência. É o consolo da confiança. Né? Então não é questão só de aceitar a cruz e achar que aceitei a cruz. Não vale a pena sofrer por sofrer. Não tem que cultuar o sofrimento. Não tem que cultuar a cruz. Tem que tirar proveito da cruz que cabe a cada um de nós. Não tem que sair correndo atrás de cruzes. Não tem disputa para cada um pegar uma cruz maior. Não. Cada um pega a sua cruz. Só que tem que seguir. E essa caminhada com as cruzes nos ombros é a caminhada que ensina. Porque é difícil caminhar com as cruzes nos ombros. Mas à medida em que a gente vai diminuindo as imperfeições, o peso da cruz vai diminuindo. O peso da cruz é o peso das nossas imperfeições. É o peso dos escândalos. É o peso da lei de causa e consequência. É o peso de nós mesmos. Quando dizem nós somos herdeiros de nós mesmos, nós somos herdeiros das nossas cruzes. Então a minha cruz não é de outro, a minha cruz é minha mesmo. Ela não errou o endereço. Porque é uma herança minha como espírito. É uma herança do meu livre-arbítrio. E nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. E nem basta dizer que crê. Não basta gostar de sofrer e não basta dizer que crê. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então não é questão de sofrer, é aprender com as dificuldades. E não é questão de dizer que crê, é viver de acordo com a crença. Isso é pegar a sua cruz e seguir. Muda o conceito simplista que a gente tem. Né? E Jesus também fala, né? Tem um outro texto que é Apelos e Solicitações, que está na Revista Reformador. Emmanuel escreve lembrando o Evangelho de Mateus: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí é facultativo, é livre-arbítrio. Se alguém quiser, qualquer um pode, é o livre-arbítrio. Mas quem quiser, primeiro passo, se diminua, negue a si mesmo, seja menos orgulhoso, reconheça que tem que aprender. Reconheça que tem as dificuldades que você merece, que elas são suas, mas que elas são boas, que elas são misericordiosas, que elas ensinam. E aprenda com essas dificuldades. E à medida que vai aprendendo, segue caminhando, siga caminhando, se transformando. E nesse texto Emmanuel diz: há profunda diferença entre as solicitações do mundo e as vozes do amigo celestial. Olha, siga-me. Quem que a gente está seguindo? As vozes do mundo ou as vozes do Cristo? Né? Quem tiver ouvidos de ouvir, escute-as com o coração, enquanto é tempo de semear. Aí só para fechar, eu peguei um texto do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 119, que fala de glória cristã. O que é o sucesso? O que é a bem-aventurança do cristão, desse aprendiz? Que dia que a gente vai aprender isso? Olha, a vitória do seguidor de Jesus, a vitória do aprendiz, a vitória do discípulo, é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. Então, quais as vozes que eu estou seguindo? Que eu estou ouvindo? As vozes dos triunfos mundanos, muitas vezes, o caminho dos triunfos mundanos são caminhos imperfeitos. Não absolutamente, mas muitas vezes esses caminhos são caminhos tortos, né? E falsos. Mas a vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos, porque é o da cruz, porque é a vitória de quem suportou a cruz, é a vitória de quem sobreviveu à cruz e de quem aprendeu com a cruz. Isso foi a vitória da cruz, né? Mas é o lado oculto, porque não vê, né? Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Raros conseguem suportar a cruz e seguir, porque é realmente para aqueles discípulos. Entretanto, Emmanuel diz, entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona. Esse ouvido para o mundo, né? Essas vozes do mundo, não me proporcionam
essa glória. Mas também não pode tirar, nem dá nem tira, né? Essa glória é o testemunho da consciência própria, é pegar a cruz e seguir. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo, aquele que aprendeu a ser discípulo. Quem aprendeu a ser discípulo, aprendeu, e isso se transformou nesse tabernáculo, nessa casa de oração. Eu sou uma casa de oração. Qual é a casa de oração? O sentimento. Aí o reino de Deus está dentro de mim, né? E olha esse último parágrafo aqui para fechar, e não dá nem para comentar muito, porque a gente não consegue comentar diante de tanta beleza. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou o Pai em plena eternidade. A glória cristã. Já pensou? Na cripta do coração, o Filho achar o Pai em plena eternidade. Qual é o tempo e o lugar da eternidade, onde a gente acha o Pai? Qual o caminho disso? Né? É da glória humana? É da glória cristã? Emmanuel diz aqui no texto que tem um princípio, é uma fórmula de ingresso a esse discipulado. E a fórmula de ingresso tem duas atitudes fundamentais. É saber tomar a cruz e continuar seguindo esse caminho ensinado por Jesus, e que ele ainda continua chamando: vinde a mim, os cansados e aflitos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.